Olá, mulher, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos caminhar no dia 16, 36, desculpa, no dia 36. E nós vamos para o nosso propósito de número 5. É o último propósito que nós vamos estudar com o livro, né? O livro tem 40 dias. O propósito de número 5 diz que você foi feita para uma missão. E esse é o mesmo título também do capítulo 36, tá? João 17, verso 18 é o texto base e diz: Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Então, assim como o pai deu ao filho uma missão, nós, como filhas, também recebemos uma missão. Então, o autor, ele começa dizendo que você foi feita para uma missão. Deus, ele está agindo no mundo e ele quer que você e eu nos juntemos a ele. E essa atribuição, ela é conhecida, ela é descrita como missão. O Senhor, ele quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, dentro da igreja, mas ele quer que você e eu, que nós vamos além do corpo da igreja, que a gente tem uma missão no mundo, né? O nosso ministério é o serviço junto a outros crentes que creem como a gente. E a missão é o nosso serviço junto aos que não creem. E isso é o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa missão, ela é tanto participativa quanto particular. E ela é uma responsabilidade nossa. É uma tarefa exclusiva que somente nós podemos realizar, tá bom? Deus, ele quer resgatar seres humanos das mãos de Satanás e reconciliá-los consigo. E ele nos chamou para ajudar nesse trabalho tão importante. Deus, ele nos usa para alcançarmos outras pessoas. O autor vem trazendo que a tua missão é muito importante, porque ela é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Então a Bíblia, ela apresenta diversas razões pelas quais a tua missão é importante. E o autor divide com a gente algumas dessas razões. A primeira razão, meninas, é que é a continuação da missão terrena de Jesus. Então, como seguidores de Cristo, nós podemos continuar aquilo que ele começou. Nós podemos participar e ir por ele ao mundo. É tão importante que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, repetiu 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, em 5 livros diferentes, para que nós não tivéssemos dúvida de que Ele quer que a gente vá, faça discípulos, estude com as pessoas, fale do amor de Deus para as pessoas, batizemos as pessoas, ensinemos as pessoas. Essa é a ordem de Cristo, é a incumbência que Ele deu para todas nós que somos suas seguidoras. Deus, ele responsabiliza nós pelas pessoas que vivem à nossa volta e que precisam ouvir do seu amor. Talvez você possa ser a única cristã que algumas pessoas irão conhecer. E é sim tua missão, minha missão, falarmos de Jesus para essas pessoas. Outro ponto que o autor traz para a gente é que a sua missão é um privilégio formidável. Então, ele nos conta que é sim uma grande responsabilidade, mas também é uma grande honra sermos usadas por Deus. Então, Jesus, ele assegurou a nossa salvação, ele nos aceitou na sua família, nos deu o Espírito Santo, nos deu a vida eterna. E isso tudo nos torna representantes dele no mundo. Nós estamos falando por Cristo, mesmo agora.
Ele quer reconciliar o ser humano com ele. E ele quer usar seres humanos já reconciliados para fazer essa obra. Que lindo, né? Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Talvez a gente pense, né? O que eu posso fazer para ser útil, para ajudar? E provavelmente, não, certamente, a coisa mais importante que nós podemos fazer é falar sobre a vida eterna. É não guardar, nós não devemos guardar esse segredo. Nós temos a melhor de todas as notícias deste mundo e é nosso dever compartilhá-la. Na verdade, é o maior favor que a gente pode fazer a alguém é compartilhar essa verdade. O problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem se esquecido como é desanimador viver sem Cristo. Talvez tu viva com Cristo, tenha fé, tenha uma esperança, e tu tenha esquecido quão desesperadas, perdidas as pessoas estão por estarem longe de Deus. Isso deve nos motivar a levar elas para perto de Deus. Outro ponto que o autor traz é que a minha e a tua missão, ela tem um valor eterno. Eterno. O que a gente faz vai influenciar o destino das pessoas, não só para essa vida, mas principalmente para a vida futura. E isso, meninas, é muito importante. Nós precisamos ser perseverantes na missão, porque são consequências que vão durar para sempre, diferente de tudo aqui na Terra, que é tão passageiro. Não precisa, né? A gente deixar o nosso trabalho, deixar a nossa vida, mas aonde nós estivermos, se nós formos estudantes, se nós formos mães, se nós formos donas de casa, se nós desempenharmos um papel fora, nós devemos sempre esperar e desejar que Deus coloque pessoas no nosso caminho para que possamos compartilhar com elas o Evangelho. E pedir também, meninas, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê as palavras certas, nos dê discernimento para enxergarmos as oportunidades. O autor também diz que a tua missão dá sentido à vida. Quantas vezes nós nos sentimos desamparadas, angustiadas, desanimadas? Mas uma vida dirigida por propósitos, ela é empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da tua missão no mundo. Isso dá sentido à tua vida de forma completa. Se uma de nós falharmos em cumprir a nossa missão, a missão que Deus nos deu, nós vamos sentir, e de fato é a realidade, que a nossa vida foi desperdiçada. A nossa vida só tem valor se nós usamos ela para cumprir o propósito de Deus. Existem pessoas que somente tu vai poder alcançar. E se pelo menos uma pessoa for para o céu pelo teu testemunho, a tua vida vai ter sido relevante. Eu conhecia um irmão da igreja que dizia que não tem coroas no céu sem estrelas. E as estrelas simbolizam, né, as almas. Então, nenhuma coroa vai ficar sem estrelas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mais um ponto, e o último que o autor traz, diz que o cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. É preciso que as pessoas desejem a segunda vinda. É preciso que as pessoas conheçam a segunda vinda. É preciso que as pessoas conheçam o plano de salvação. E como elas vão conhecer se nós não pregarmos? Como nós vamos viver sem evangelizar e esperar a eternidade?
essas duas coisas não dão certo. Nós só podemos desejar, almejar e esperar a eternidade se de fato nós estivermos trabalhando em favor disso. É preciso pregar a todo o mundo, a todas as nações, para que então venha o fim. A maneira mais correta de nós esperarmos Jesus é pregando, é cumprindo a nossa missão, é fazendo a nossa parte. É muito fácil, meninas, a gente se distrair, mas nós precisamos compartilhar. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Quanto vai te custar, então, cumprir a tua missão? Vai exigir que tu abandone teus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a tua vida. Quantas vezes nós queremos seguir o nosso roteiro e não questionamos, não perguntamos a Deus qual de fato é o roteiro dele? Nós não podemos apenas acumular. Nós precisamos pedir a Deus, entregar-nos a Deus, para que Ele cumpra a vontade dele em nós. Hoje, meninas, existe um convite muito forte para cada uma de nós, para que a gente se comprometa a realizar a nossa missão, independentemente do preço que nós iremos pagar. Mas, além de um preço, nós vamos experimentar de forma extraordinária as bênçãos de Deus, de uma forma que a gente jamais imaginaria. Porque Deus, quando nós nos comprometemos com Ele, Ele já está, muito antes, comprometido conosco também. E as bênçãos que Ele derrama sobre quem está comprometida com Ele são inimagináveis. O autor conta do pai dele, que foi pastor, serviu a igreja por mais de 50 anos. E ele era simples, mas ele tinha uma missão no coração, e ele fazia a sua obra. Mesmo quando ele estava no fim da vida, ele nunca deixava de dizer, né? Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Então, meninas, que nós tenhamos o nosso coração ardendo com esse desejo de salvar, de não desistir da missão. Do nosso jeitinho, do jeitinho que nós aprendemos aqui no livro. Com os talentos, com o tempo, com os recursos que Deus nos deu. Por mais simples que pareça, essa é a maneira que Deus deseja nos usar. Essa é a maneira. E o autor nos convida a ter o mesmo lema que o seu pai. Vamos salvar mais um para Jesus. Um de cada vez, apenas um. Mas isso vai fazer diferença para a eternidade. Ser usada por Deus vai fazer total diferença. E tudo o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Nada, 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 absolutamente nada interessa mais a Deus do que a salvação. E a maior prova disso é a cruz. Finalizando o dia 36, meninas, o autor deixa uma frase para nossa reflexão. Foi feita para uma missão. Tem essa certeza? Tem essa certeza na tua vida? Tu foi sim feita para uma missão. Existe uma missão de Deus que é tua e que é para ti. Para memorizar, ele deixou o verso de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E a pergunta para a gente meditar no dia de hoje diz assim,
Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbida por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Pensa sobre isso hoje, mulher. O que está te impedindo? O que está te deixando de fora dos planos de Deus? Nada é tão caro quanto nós ficarmos de fora dos planos de Deus. Nós não podemos aceitar que os planos de Deus não se cumpram na nossa vida. Nós não podemos aceitar uma vida que segue o nosso roteiro, deixando de lado o roteiro de Deus. Que o Espírito Santo nos incomode, nos leve por um caminho que cumpra exatamente aquilo que Deus deseja para nós, porque com certeza, meninas, esse é o caminho, esse é o caminho que vai nos levar à salvação. Vamos orar juntas agora? Pai amado, muito obrigada, porque o Senhor tem uma missão para cada uma de nós. Senhor, nesse dia, envia teu Espírito Santo para nós, Pai, para que nós possamos entender a nossa missão, para que nós possamos parar de lutar contra essa missão, mas que sejamos, Pai, mulheres fiéis no cumprimento do dever, mulheres que aceitam trocar o nosso roteiro pelo teu roteiro. Nós queremos te servir, nós queremos te amar, te adorar, te honrar. Queremos ser comprometidas de maneira leve, de maneira alegre, de maneira agradável, a fazer a tua santa, boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, que Deus te abençoe nesse dia. Eu louvo a Ele pela tua vida, eu agradeço a tua vida. Te desejo um dia muito abençoado, um beijo no teu coração. Fica com Deus e até amanhã.